Estaremos começando uma série de estudos no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, e eu convido a todos a, por favor, abrirem suas Bíblias. Marcos, capítulo de número 10, versículos do 35 ao 45. Porque será uma leitura mais extensa, nós queremos contar com a participação de todos, para que assim não fique aquela leitura mais monótona. Ainda mais por ser um culto de ensino, é importante para a nossa pedagogia, não é? Marcos 10, do 35 ao 45. Iremos ler os versos ímpares, vocês os pares, assim até o final da epígrafe. A epígrafe fala sobre os pedidos dos filhos de Zebedeu. Amém? Todos acharam? E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, que queremos que nos faça o que te pedirmos? E eles lhes disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se-ás, 11, melhor dizendo. E os 10, tendo ouvido, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Todos o versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Coloque a sua mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra fale ao meu coração e hoje eu compreenda o serviço cristão. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se dando glória a Deus e aleluia. Obrigado. Obrigado. Nós estamos começando hoje uma série de estudos. Hoje será algo bem mais introdutório, será um panorama. Nós iremos começar de fato a expor versículo a versículo na próxima terça. O que significa isso? Não tem como nós começarmos o livro de Marcos e terminá-lo durante isso em seguida, né, durante todo um tempo, porque são, pelos cálculos que eu fiz hoje, eu li o Evangelho de Marcos todo, e comecei a fazer as separações textuais, são de 43 a 44 sermões. Isso dá quase 10 a 11 meses ali. Então não dá para a gente seguir direto assim, porque ficaria até cansativo para todos nós. Mas nós vamos começar, e vamos, à medida que nós vamos começando, a gente terá outra série de estudos, mas nós começamos hoje. Não sabemos se iremos terminar em prazo hábil de 1 ano ou 2 anos, mas nós iremos terminar o livro de Marcos com certeza. Senão fica muito cansativo e acaba que a gente fica, como posso dizer, preguiçoso, né? A gente tem uma preguiça maior. Então a gente vai começar, mas vai cortando com outros assuntos à medida que nós considerarmos por bem. Pois bem, irmãos, quem escreve esse evangelho é Marcos. E Marcos é o mesmo nome referido no livro de Atos dos Apóstolos aqui. É João Marcos. Ele é citado em Atos capítulo 15, Colossenses 4, Filemão, verso 24, 2 Timóteo 4 e Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5. João Marcos era como os demais irmãos, tinha um nome grego e um nome judeu. O nome Marcos era um nome grego. Marcos
era escrito na transliteração, escrito com K e U, K-U, Marcos com K-U. Mas o nome judeu dele era João, então chamam-se de João Marcos. Vocês sabem que há dois grandes públicos na igreja primitiva, um público gentio e outro público judeu. Então o nome Marcos é para o público mais gentio, mais grego, e o nome João era usado no ambiente mais judeu. Mas então quem era João Marcos? Ele não era talvez um grande líder ou um grande expoente ali na igreja naquele tempo ainda, mas é um seguidor de Cristo. Não era um construtor, mas foi sim um ajudador. Não era alguém sem defeitos, mas uma pessoa que lutou contra suas fraquezas. Não era um homem de muita contemplação, mas era um homem de muita ação. Isso é demonstrado através da sua escrita, onde Cristo sempre é ativo em salvar pecadores, curá-los para a glória do nome de Deus Pai. Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos pais apostólicos, fala que o evangelho de Marcos pode ser considerado o evangelho de Pedro, sendo que Marcos é o amazoense, ou intérprete, aquele que escreve a partir das palavras de Pedro. Outro pai da igreja, chamado Papias, fala que Marcos tornou-se intérprete de Pedro, ele escreveu com exatidão, de forma ordenada, tudo que lembrava que o Senhor tinha feito, apesar de não ter de fato conhecido ao Senhor. Ele dedicou uma atenção extraordinária em um aspecto específico, em contar os fatos narrados por Pedro com total exatidão. Mas compreendendo um pouco da biografia de Marcos, Marcos ele era filho de Maria, que hospedava os irmãos cristãos em sua casa. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 12. Nós iremos saber quem era Marcos e aonde ele estava, onde ele passava uma boa parte do seu tempo. Na casa de sua mãe, ainda muito jovem, começaram a seguir a Barnabé, seu primo. Então, ele passa, ainda no início do livro de Atos, tem uma relação muito forte de estar junto com a sua mãe. Atos capítulo 12, versículo 12. Quem achou pode levantar aí e levante aí, dê uma lida bem bonita para que todo mundo acompanhe aí. Muito obrigado. João, por sobrenome, Marcos. Nós já explicamos que João era o seu nome judeu e Marcos era o seu nome grego. E a sua mãe recebia muitos cristãos em sua casa. Primeira coisa que pode ser depreendida aqui é algo simples. João Marcos tinha grande familiaridade com a fé cristã ainda na sua juventude. A sua mãe recebia muitos cristãos em sua casa. Então, ele tinha familiaridade. O que pode ser também depreendido, que ele vivia numa família abastada, porque ela recebia outros irmãos e a acolhia em sua residência. Outra característica, Atos capítulo 12, versículo de número 25, onde Marcos ajuda, no caso, Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária. Atos capítulo 12, versículo 25. Atos 12, 25. Se você achou, pode se levantar. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Se você puder também, Atos capítulo 13, versículo 5, pastor Amizel, por favor. Já que você já começou, Atos 13, 5. Atos 13, 5. 13, 5. 13, 5. Isso. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Cooperador. Então, no caso, João Marcos era cooperador de Barnabé e Paulo. A palavra cooperador ali é a expressão grega huiperes, que traduz-se por ministro. Ele ministrava, ele servia
aqueles dois apóstolos ali da igreja, posso dizer assim, apesar de ainda não ser completamente caracterizado ainda no ministério paulino como um apóstolo até então. Então ele servia aqueles dois homens como cooperador. Servia. Ali a palavra huiperes é a palavra mais baixa em designação de serviço. Há outras duas palavras, que é o doulos, que é o escravo, aquele que tem uma dívida e não paga. Há o diácono, que é aquele que serve voluntariamente. E o huipereta, que foi completamente cativado, aquele que não tem direito algum a não ser servir. Essa é a palavra usada para designar ali a Marcos. Marcos, ainda no capítulo 3, versículo 15, tem um ligeiro problema com Paulo e ele abandona a primeira viagem missionária. Não sabemos o porquê. Há quem entenda que foi porque Paulo saiu da região costeira e queria entrar para dentro das cidades, local mais interiorano, e ali então a perseguição seria ainda maior. Outros acreditam porque Paulo tomou a primazia naquela viagem missionária e tornou-se o principal líder daquela viagem. Outros compreendem porque ele era muito jovem ainda, então por esse motivo retornou à casa de sua mãe. A grande questão é que no capítulo 15, versículos 37 a 40 de Atos dos Apóstolos, se você puder abrir Atos 15, 37 ao 40, nós vemos que há uma rejeição de Marcos no que tange a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você achou, pode ler aí, por favor. Amém. 40, por favor. Último. Obrigado. Naquele momento houve uma separação na viagem missionária. Por causa desse desgaste que houve entre Marcos e Paulo lá em tempos antes, Paulo não recomenda que Marcos viaje com eles. Mas Barnabé, até pelo seu nome ser consolador, né? Ele fala, não, vamos receber Marcos mais uma vez. Não, não vamos receber, não vamos receber, não vamos. Faz o seguinte então, Paulo, eu fico com Marcos e você fica com Silas. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Nós não sabemos os desígnios divinos, mas Deus abençoa todas as duas viagens missionárias. Deus usa ali a Barnabé e Marcos, ele usa Paulo e Silas. Deus usa uma discordância humana para mostrar que a obra está nas mãos dele. Mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente às vezes deixe que o nosso ego fale mais alto, Deus usa esses meios para glorificar o seu nome através do nosso serviço. Não consigamos muitas vezes entender como ou porquê, mas Deus é especialista em transformar a causa em ordem, isso é um fato. Então, é o que acontece ali. Ainda no capítulo 4, versículo 10 de Colossenses, nós vemos que Barnabé era primo de Marcos. Outra característica é que mesmo ele tendo este problema com Paulo, ali no capítulo 13, tempos depois, este mesmo Marcos é preso juntamente com ele em Roma. Colossenses 4,10, se você puder abrir, nós já citamos, mas é bom nós lermos para a compreensão. Colossenses 4:10. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Primeira coisa, então, obrigado, só o 10. Só o 10 e 11. Primeira coisa que nós destacamos. Ele era sobrinho de Barnabé. Primeira coisa. Acho que eu falei primo da outra vez, né? Confundi. Mas sobrinho de Barnabé. Sobrinho de Barnabé.
destaca-se isso. Segunda coisa, ele estava preso junto com Paulo. Estava preso junto com Paulo. Aquele que se separou no momento de grande aflição estava junto com Paulo. Filemão, versículo 24, por favor. Aquele que outrora foi afastado, agora aproxima-se de Paulo e torna-se um grande cooperador. É a mesma palavra usada lá em Atos, o cooperador, o Rui Pereta. Filemão 24. São cooperadores. Destaca-se, então, isso que é fundamental. Mesmo eles tendo se afastado, não significa que não possam voltar a trabalhar juntos. Talvez no início da sua caminhada cristã, você tenha tido um problema com alguém, mas não significa que você não possa trabalhar junto com ele ao longo da sua caminhada cristã. Não é verdade? Então, destaca-se aqui que aquele que for afastado agora está cooperando com o apóstolo Paulo. Mas mais do que isso, ele é lembrado por Paulo antes do seu martírio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, 11. Obrigado, pastor. Nós precisamos aprender a dar novas chances às pessoas. Nós precisamos aprender a dar outras chances. Não é porque no passado era problemático que vai continuar problemático o resto da vida. Não é porque no passado ele pisou na bola que ele vai continuar pisando na bola. Nós precisamos dar outras oportunidades às pessoas. Mesmo que tenha errado, gente. Mesmo que tenha falhado, mesmo que tenha pisado na bola com você. Dê novas oportunidades às pessoas. O perdão é fundamental para a sua saúde cristã e também sua saúde mental. Quem não perdoa não consegue ver a beleza no outro. Então nós precisamos aprender a perdoar. Assim como Paulo perdoa a Marcos e Marcos perdoa a Paulo, e no final eles são amigos, nós precisamos aprender a dar novas chances. É fácil? Não. Mas nós precisamos aprender a dar novas chances. É legal, é confortável no início? Obviamente não. Mas a gente evolui, se posso dizer assim, a gente cresce, na verdade, a gente progride. Então, talvez aquela pessoa que cometeu um erro no passado possa ser muito útil para o seu ministério daqui para frente. Então, dê novas oportunidades às pessoas. Se você errou uma vez, não significa, se a pessoa errou com você uma vez, não significa que ela vai errar outra. Então, dê outra oportunidade. Obviamente, você vai ver o crescimento dessa pessoa ao longo dos anos. Se ele continua a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, você fala, não mudou nada. Mas se você vê que ele progrediu, que ele mudou o seu comportamento, dê uma nova chance, dê uma nova oportunidade para aquele irmão. Amém? Onde foi escrito e quando foi escrito Marcos? Nós falamos, e é bem pensado dentro da doutrina, que Marcos escreve para um público específico. Ele escreve para os romanos. Diferentemente de Mateus, que escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos. É por esse motivo que você não encontra expressões sobre a lei no livro de Marcos, o evangelho escrito por Marcos. Por quê? Porque para o romano não faz diferença. Ele não faz parte da lei. Ele não está querendo aprender nada sobre a lei. Ele não nasceu naquele costume, não, nada disso. Então, para ele, tanto faz. Então, ali, Pedro e Marcos foram muito sábios em não gastar tempo com esses pormenores. Ele simplesmente já segue com outro objetivo. Quem era a audiência, por óbvio, eram os romanos. Por isso, ele explica expressões aramaicas, como, por exemplo, Bonerves, Talita Cume, Corban, Efatá, Aba, são expressões aramaicas.
e ele traduz elas para o grego ou para o latim. Ele também usa latim no capítulo 7, no capítulo 14 e 15 do seu livro. Menciona ainda, ele faz uma transliteração do quadrante, que é uma moeda de cobre, também faz referência ao aula, que é o palácio onde ficava o governador. Então, o público específico, e ele toma muito cuidado com isso. Ele toma cuidado em transliterar, em tornar apto para aquelas pessoas compreenderem aquilo que ele está falando, aquilo que ele está dizendo. E aqui está mais um adendo que é importante ser falado. Nós precisamos ter sensibilidade para compreender a quem nós falamos, a quem nós compreendemos. Nós não estamos, por exemplo, num ambiente acadêmico. Nós estamos em uma igreja. Discussões acadêmicas devem ser tidas dentro da academia, seminários e por assim em diante. Nosso público é um público multifacetado. Nós temos doutores e nós temos pessoas que estão ainda só o primeiro grau completo, por exemplo. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Então, por exemplo, se você normalmente, quando você vê uma pessoa ensinando e pregando e não se preocupando em tornar apto ou compreensível aquilo que ele está falando, ele já está cometendo um grande erro. Quando você estuda homilética, você já sabe disso. Você tem que tornar palatável ou de fácil entendimento aquilo para as pessoas. A beleza da pedagogia é tornar fácil aquilo que é difícil e não dificultar aquilo que já é difícil. Então, ele tem essa sensibilidade. Ele explica para os seus leitores algumas questões. Além disso, ele faz referência a Simão o Cirineu, que era pai de Alexandre e Rufo, que são citados lá no capítulo 16 de Romanos, que eram muito importantes para aquela comunidade cristã ali em Roma. De tal modo que o objetivo de Marcos é apresentar Jesus como um rei ativo, enérgico, que se move rapidamente, vitorioso sobre as forças destrutivas do mal, do pecado, da morte, dos demônios, de tal modo que naquela sociedade romana eles deveriam compreender que existe um conquistador maior que Roma. Há alguém maior que César. Há um rei maior que o imperador. E este rei é o rei sofredor. Este rei é Jesus Cristo. O reino de Cristo é mais amplo do que o território de Roma. O reino de Cristo é mais poderoso do que Roma. O reino de Cristo é eterno, enquanto o Império Romano acabou. Amém? Isso que ele queria passar. A possível data de escrita é aproximadamente de 15 a 10 anos depois da ascensão de Cristo. Então fala assim no ano 40, ano 45, alguns também datam 20 anos depois, anos 50. Porque foi o primeiro livro escrito, o primeiro evangelho escrito. O primeiro evangelho escrito. É provavelmente o livro mais importante da história, porque sem Marcos nós não teríamos o evangelho de Mateus e não teríamos o evangelho de Lucas. João escreve em outra perspectiva, mas é muito bem pensado dentro da doutrina que Mateus e Lucas usam Marcos como base, como paradigma, como fundamento, e a partir disso eles acrescentam algumas questões ou salientam outras questões. Então foi escrito provavelmente ali na Revolução dos Zelotes, no ano 50 até o máximo ano 60 da era cristã. Então, é o livro mais importante até então, porque sem ele não teríamos Mateus e não teríamos Lucas. Mas quais são as características da literatura de Marcos? Primeiro, a sua brevidade. Dos evangelhos sinóticos, ele é o menor. Ele é o mais sucinto. Lucas tem 1.147 versículos, Mateus tem 1.068, enquanto Marcos tem 661. Lá no capítulo 16, versículo 8, nós chegamos lá até 661 versículos. De tal modo que
este livro por ser muito breve, muito sucinto, ele ainda demonstra essa brevidade em várias formas. Por exemplo, a única parábola que é contada é a parábola da semente que cresce de maneira invisível. Ele é muito mais objetivo, muito mais claro em sua perspectiva. Ele não está preocupado em falar dos discursos de Jesus. Ele está preocupado em mostrar um Jesus que é ativo, que está agindo, que está fazendo alguma coisa. De tal modo que Mateus fala de 6 sermões pregados por Jesus. Marcos cita somente um sermão desses 6, que é o último sermão, é o sermão das últimas coisas. O último sermão pregado por Jesus é a única referência sermonária que existe em Marcos, como eu já disse, porque ele escreve para um público romano. Entretanto, ele é o livro que cita vários e vários milagres. Por isso chamam do Evangelho dos milagres. Basicamente, em quase todo o capítulo, ou uma grande porcentagem dos capítulos, há um milagre sendo realizado por Jesus. No capítulo 7, versículos 31 ao 37, e no 8, capítulo 22 ao 26, são somente os 2 únicos relatos de um milagre de Jesus. Não tem nos outros evangelhos, tem somente em Marcos. Além disso, a intensidade da literatura. Marcos está preocupado em tornar claro para aquelas pessoas. Por exemplo, quando ele está escrevendo sobre a tentação de Jesus, ele fala que Jesus estava entre as feras. Recurso visual, para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava sendo vivenciado por Cristo ali. Então, qual a intenção aqui de Marcos? Como eu já disse, ele escreve para um público não familiarizado com a fé cristã. Então, ele tem como objetivo tornar familiarizado algumas questões características da fé cristã. Por exemplo, Jesus, mesmo sendo completamente Deus, ele estava entre as feras. Então, ele fala da natureza humana. Além disso, quando ele fala sobre a cura da sogra de Pedro, ele fala que uma multidão estava na porta da casa, para que as pessoas compreendessem que Jesus ele era bem quisto por muitos que ali estavam. Não era completamente odiado, mas ele era também muito bem quisto. Então, isso proporciona, na narrativa, uma característica de visualização e é muito presente dentro da oralidade. Nós não vivemos mais a época da oralidade no Brasil. Na verdade, nós vivemos hoje a época do digital. E até interessante, estava conversando ontem, nós fomos visitar a missionária Elza ontem, nós falamos disso. Hoje em dia, vai chegar um momento nas faculdades que a redação não será mais cobrada, porque as pessoas não sabem nem mais escrever direito. As pessoas não sabem nem como escreve mais, né? Então, não vai poder nem cobrar mais redação no futuro, porque as pessoas não sabem mais escrever, é tudo digital, é tudo no celular, e ele corrige ainda o que você escreve errado. Se você escrever errado, ele ainda corrige. Então, vai chegar um tempo que fala, meu Deus, como é que fazer uma redação aqui? Você vai abrir o computador e você vai digitar. Então, ali vai ficar a sua redação. Vai ser basicamente isso. Porque não vemos mais a época da oralidade. Mas é uma característica fundamental da oralidade, você tornar visível as pessoas. Você deve ter alguma avó ou algum vô que foi um bom contador de histórias. E quando ele falava para você, parece que você vivenciava aquilo. Era muito claro para você. Você fala, meu Deus, estava muito claro. Quando minha avó contava as histórias dela, as histórias do interior do Goiás, parece que eu sentia, que eu via aquilo que ela contava. E é um recurso da oralidade. Como eu já disse, Marcos é o amazoense, ele é o escritor a partir do relato de Pedro. Então, ele tem essa peculiaridade da oralidade. Terceiro, a cronologia. Os relatos do livro de Marcos estão em mais ordem cronológica do que Mateus e Lucas. Estão realmente em ordem cronológica. Por exemplo, ele não se preocupa com o início do ministério de Jesus, nem com o ministério de Jesus lá na Judéia. Ele não se preocupa tanto com isso. Ele se preocupa em contar passo a passo. Então, se você quer um livro cronológico, leia Marcos, porque ele é o mais passo a passo, ele é o mais
corretamente, cronologicamente falando, né, é o mais corretamente pensado, porque a intenção é não trazer uma biografia completa, mas explicar sobre o tema principal que nós iremos tratar daqui para frente. Além disso, a ênfase está voltando-se para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o principal tema do evangelho escrito por Marcos. De tal modo que ele nem fala do nascimento de Jesus. Marcos não fala do nascimento. Mateus fala, Lucas fala, mas Marcos não fala. Ele não fala do milagre da encarnação, ele não fala nada disso. Mas no capítulo 1, versículo 38, se não me falha a memória, até anotei aqui, 38, isso mesmo, ele fala que Jesus vindo do céu, vindo do céu, vindo do céu. O que significa esse vindo do céu? Dar-se a entender que ele não foi gerado humanamente, mas ele foi gerado através de algo divino, sobrenatural. E a mesma expressão usada em João capítulo 6, que fala que ele é o pão que veio do céu. Ele não fala sobre a encarnação, mas ele fala sobre a especificidade ali, no grego, traduz uma ideia miraculosa, sobrenatural, não é? Mas qual a teologia apresentada por Marcos? Primeiro, ele fala sobre arrependimento. Quais são as primeiras palavras ditas por Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, qual o foco dele? Falar de arrependimento. Pedro, quando pregava, ele sempre chamava as pessoas ao arrependimento. Ele terminava o seu sermão convidando as pessoas a se arrepender. Isso está muito claro quando escreve aqui, quando Marcos escreve. A primeira pregação de Jesus citada é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, crede no Evangelho. Então essa é a intenção, falar sobre arrependimento. Realmente é o âmago da narrativa quando você compreende isso. Segundo a cristologia, ele quer apresentar um Jesus que é plenamente humano, porque ele come, ele bebe, ele tem fome, ele toca nas pessoas, ele é tocado por elas, ele é angustiado, ele é indignado, ele adormece, ele tem fadiga, ele acorda. Então ele quer falar de Jesus que é homem. Jesus é homem, mas ao mesmo tempo ele é divino. Ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que reina sobre a morte, expulsa demônios, cura as doenças, purifica leprosos, ressuscita mortos, ele exerce poder sobre a natureza, acalma o vento e as ondas, caminha sobre o mar, seca a figueira, multiplica pães e peixes, seu domínio está muito além da nossa compreensão, de tal modo que o clímax é quando ele vence a morte de uma vez por todas, lá no final da narrativa. Então, qual a intenção minha e sua de nós compreendermos isso? Marcos quer mostrar para mim e para você que esse Jesus ele é apresentado em dois grandes blocos. Primeira parte, aproximadamente, se não for na memória, até o capítulo 8. Ele apresenta Jesus como o Jesus Cristo. Ele é Jesus, ele é homem, mas ele é o Cristo, ele é Deus. E a partir do capítulo 9, ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. A intenção dele é justamente deixar claro para nós que esse Jesus conhece o nosso sofrimento, mas ele tem poder para pôr fim ao nosso sofrimento. Ele é rei, mas ele é um rei que serve. Ele é Deus, mas é Deus que fez homem. Essa é a intenção, então, de Marcos. Então, divide-se em duas partes. A primeira, quando ele fala de Jesus Cristo. A segunda, quando ele fala que esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. O objetivo de Marcos é mostrar a nós, que somos seus leitores, que esse Jesus, ele é plenamente humano e ele é plenamente Deus. As duas naturezas habitando na mesma pessoa. Ele não era só Deus, mas ele também era homem. Uma das passagens que deixa isso mais claro é João capítulo 11, quando Jesus fala para Maria: Maria, eu sou a ressurreição, melhor dizendo, para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e para Maria ele chora. Então, como homem ele chora e como Deus ele tem poder sobre a morte.
Ele quer deixar claro para nós que Ele entende o nosso sofrimento. Ele entende as nossas lamúrias, mas Ele também tem poder para pôr fim sobre toda circunstância adversa. Amém? Além disso, Ele enfatiza os milagres de Jesus. Ele deixa claro os milagres. Ele apresenta os milagres. Mais do que qualquer outro evangelho, a expressão logo ou imediatamente aparece. Porque, como eu já disse, o recurso da oralidade também, você fala expressões para ligar uma história na outra. Então, logo, imediatamente, são expressões usadas. São 18 milagres citados por Marcos e somente 4 parábolas. Marcos só tem 2 discursos, basicamente ou mais extensos. O primeiro, como já citamos, é a parábola do reino, no capítulo 4, que fala da semente que cresce invisivelmente, e também o sermão escatológico. Porém, há muitos milagres. Quarto e último, que é o principal foco aqui, que nós lemos no capítulo 10. Jesus como servo sofredor. E agora você começa a entender o porquê não tem a genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque escravo não tinha genealogia. Servo não tinha genealogia. Por isso, não há citada a genealogia de Jesus. Ele não é um servo sofredor, então não é citada a genealogia dele. Essa é a intenção de Marcos. Mostrar para os leitores romanos que ele era servo também. Ele é o servo sofredor. Mas, ao mesmo tempo que ele é o servo sofredor, ele é ungido de Deus. Por isso não tem a genealogia. Gerotal. Não tem. Porque servo, porque escravo, para o romano, não tem genealogia. Ele é sem pai, sem mãe, se pode dizer assim. Então a intenção é justamente essa. De tal modo que no capítulo 10, versículo 45, a grande porcentagem dos escritores fala que este é o âmago, o centro do evangelho escrito por Marcos. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o âmago, apresentar Jesus como servo sofredor. Isso me causa espanto. É bem verdade, eu fico espantado. A preocupação de Deus em inspirar a Pedro e a Marcos para apresentar um Deus que sofreu por mim. Isso me causa espanto, porque os deuses pregados pelos gregos são intocáveis. Os deuses da era antiga dos romanos eram intocáveis. Já esse aqui é o contrário. Ele está próximo de nós. E o que é mais belo ainda, que você sabe disso, Roma herda da Grécia deuses que são fortalecidos pela oração. Esse Deus, Jesus Cristo, ao invés de ser fortalecido pela oração, é Ele que ora pelos discípulos. Então Ele se mostra como um servo. Ele se mostra como aquele que está servindo as pessoas em sua missão. Ele alivia a aflição do aflito. Ele cura a enfermidade do doente. Ele levanta os caídos. Ele morre na cruz por pecadores. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos serviu. E aqui está um adendo que é importante ser dito. Muitos homens querem ser reis, mas o rei se fez servo. Isso é claro para nós. Porque o que é compreendido ultimamente, e por muitas vezes eu debatia isso, ainda com meu pai vivo, eu falava que a impressão que eu tinha é que quanto mais alto fosse o cargo do homem, menos humano ele era. Não é verdade? Por exemplo, algumas pessoas, alguns pastores, aspas, pastores, saem do carro, está preso a calça e vai alguém abaixar a calça do camarada. Estão divinizando o homem. Enquanto muitos querem ser honrados, Ele se fez humilhado por nós. Enquanto muitos andam cercados por seguranças, Ele estava no meio de publicanos, pecadores, prostitutas. Enquanto muitos são intocáveis, Ele estava no meio de pessoas doentes.
Aí está a beleza do nosso Deus. Enquanto os presidentes das nações são intocáveis, o dono do universo se assentava à mesa com pessoas normais. Enquanto para muitos você precisa marcar com o assessor do assessor do assessor para conversar com o assessor do assessor, ele simplesmente está perto de nós quando nós dobramos o nosso joelho para falar com ele. Este é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não é um Deus que é indiferente. Não, não. O Deus que nós servimos se preocupa com as nossas mazelas, se preocupa conosco. E aí está o contraste completamente entre Roma e o reino de Deus. A Pax Romana era alcançada pela espada. A paz do reino foi alcançada pela cruz. Os romanos conquistavam pela espada. O rei do universo conquistou no Calvário. Aí está mais uma questão para nós. A nossa missão nesta vida não é carregarmos espadas, mas é carregarmos a cruz. E eu glorifico a Deus mesmo, porque muitos estavam errando na perspectiva da igreja, achando que a nossa função é carregar espadas. Não é. Nossa função é carregar a cruz. A nossa espada é a palavra de Deus. E essa palavra diz a mim e a você que ele, ao invés de pegar a espada, como Pedro, morreu na cruz em nosso lugar, por nossos pecados. Então, meu irmão, coloque algo na sua cabeça. O ministério cristão está fundamentado no serviço, e não no ser servido. O ministério cristão é fundamentado não no que os outros me dão, mas no que eu dou para os outros. Nós somos a luz do mundo, e por sermos luz, a expressão que nós compreendemos da época ali de Jesus são as lamparinas, onde à medida que ela dava luz, ela se queimava, ela era sucumbida e destruída, porque o pavio começava a se esfarelar e queimar. Nós damos luz, mesmo apesar do nosso sofrimento. Nós fornecemos exemplo, mesmo apesar das nossas lamúrias e angústias. Esses dias eu vivi uma experiência profunda com Deus. Eu falei: Deus, como o Senhor faz, como o Senhor é bom e nos ensina que o ministério cristão é em si no sofrimento. Uma irmã que está lutando com câncer foi conversar comigo, estava passando muita dificuldade, está passando muitos problemas, pediu oração, e eu vi essa mesma irmã em um grupo pedindo oração por outra irmã. Ela precisava de oração, mas ela pede oração por outro. Uma outra experiência que eu vivenciei, que eu falei: meu Deus, ainda bem que eu pude ver este ministério do sofrimento. Um jovem, ainda em início da sua vida adulta, sua esposa grávida, perde o bebê. E ele canta no culto que Deus proverá. Isso é belo para nós. Sua esposa acabara de perder o bebê. E ele canta aquela música cantada inclusive pelo Semear aqui, Jeová Jireh. Isso é lindo, irmãos. Porque o nosso ministério é o ministério da cruz e não da espada. Mesmo que a gente sofra, nós não abandonamos aquele que morreu por nós. Mesmo que ele diga não, nós continuamos dizendo sim para ele diariamente. Muitos querem conquistar pela espada, mas ele conquistou pelo sofrimento, pela cruz. Amém? Há 3 passagens veterotestamentárias que são fundamentais para compreendermos isso.
Isaías 42, Isaías 52, Isaías 53. Vamos ler somente Isaías 52 e 53. Isaías 52 e 53, versículos 13 e 15 do 52, por favor. Isaías 52, 13 e 15. Se você achou, pode ler. Isaías 52, 13 e 15. Do 13 ao 15. Amém. Obrigado, minha irmã. Aproveitando, eu quero ler com toda a igreja Isaías 53. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado entre os homens. Um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desragados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o seu tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, e ainda nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se pusera por expiação do pecado, e verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o seu despojo. Porquanto ele derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Jesus cumpriu cabalmente a sua missão, mesmo em meio ao sofrimento, a angústia. Ele viveu aquilo que o Pai queria que ele vivesse. E há 4 inícios na Bíblia. O primeiro início é relatado em João 1:1. Antes que houvesse a criação, o verbo já estava lá. Primeiro início. Segundo início, a criação, porque Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Mas Marcos 1:1 ao novo princípio, o princípio do Evangelho. O início da obra redentora de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Por isso, Jesus é o centro do Evangelho. E aqui eu queria terminar só contando algo biológico para você, que é belo, é maravilhoso isso aí. Quando você vai para a biologia, você aprende uma coisa muito simples. Quando o animal tem o seu olho,
na vertical, ele é naturalmente um caçador. Quando o olho daquele animal está na vertical, ele é naturalmente um caçador. Ele foi programado por Deus para caçar. A função dele é matar. Mas quando o olho do animal está na horizontal, ele foi programado para morrer. Ele foi preparado para morrer. A função dele é morrer e ser alimento do predador. Aí está a beleza do Evangelho. Porque o cordeiro tem o seu olho na horizontal. Ele foi programado para morrer. E qual foi o primeiro símbolo de Cristo na narrativa bíblica? O cordeiro que morreu para que Adão e Eva fossem cobertos. Percebe isso? Deus, no Éden, já sabia que o cordeiro precisava morrer. E ele deixou indícios para mim e para você, que somente através do serviço e do sacrifício nós experimentaremos o que de fato é ser cristão. Assim como o cordeiro foi programado para morrer e sofrer, a nossa vida padecerá por sofrimentos e angústias. Aí está a beleza do ministério cristão, que mesmo que a gente seja programado para morrer, há uma esperança além da morte. O Cordeiro Pascal foi planejado para morrer em nosso lugar, antes que o haja viesse a existir. Amém? Coloque-te de pé, eu quero orar com você. Nós precisamos, irmãos, repensar o nosso ministério cristão. Porque o cordeiro foi programado, ele foi pensado para morrer. E nós, nessa vida, também somos pensados para sermos perseguidos, angustiados, termos aflições, humilhações, sofrimentos. Então, irmão, em nome de Jesus, eu quero falar algo para você hoje aqui. Mesmo que doa, que incomode, que sofra, lembre-se que o Cordeiro também morreu por você. Ah, pastor, mas está muito difícil, eu não estou dando conta mais. Permaneça firme com Jesus. Permaneça firme com Jesus. Que nós venhamos a progredir na fé de tal modo que nós possamos lembrar dos olhos horizontais do Cordeiro e abraçar o nosso sofrimento, abraçar a nossa angústia. Não é ser masoquista, não. É compreender que mesmo que eu sofra, assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei naquele grande dia. Amém? Se não formos na caravana, nós iremos quando soar a trombeta e formos ressuscitados. Amém? Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, em nome de Jesus, a abraçarmos esse ministério cristão. Amém? Que nós possamos ser mais servos e menos reis. Que nós possamos servir mais uns aos outros. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graça, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Ah, Deus, a beleza está justamente nisso. O Senhor poderia muito bem ter pegado a espada. O Senhor poderia muito bem ter acabado com seus opositores. Mas o Senhor preferiu morrer por eles. Nos ajude a te servir de modo tão intenso e tão sacrificial. Nos ajude, Deus, a te servir como de fato nós precisamos servir. Que nós possamos abraçar a nossa vida, as angústias do nosso cotidiano e compreender que, apesar de tudo isso, há uma esperança além do túmulo. Pai, fortifica-nos na graça que há em Ti. Nos ajude a buscar a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa vir a falar aos nossos corações.
E assim como o Senhor foi entregue no Calvário, que nós possamos nos dedicar e nos oferecer a Ti todos os dias das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.